Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Policiais são afastados em investigação sobre homem jogado de ponte em São Paulo. Oposição pede impeachment de presidente da Coreia do Sul depois de decreto frustrado de lei marcial. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. 14 PMs envolvidos em 2 ações de violência policial nos últimos dias foram afastados da corporação em São Paulo. Em um dos casos, um homem foi jogado de uma ponte por um agente. Caterina Schutt, boa noite para você. Como é que estão essas investigações? Oi, Giovana. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, o governador Tarcísio de Freitas prometeu investigar os casos com rigor. O caso do motociclista que foi atirado da ponte aconteceu na madrugada de segunda-feira, na zona sul da capital paulista. Mesmo depois de se render após uma perseguição policial, o homem é jogado de cima de uma ponte por um dos PMs. Testemunhas disseram que, mesmo ferido, ele conseguiu sair andando normalmente. Os 13 policiais envolvidos na abordagem foram afastados. Olha, já a segunda situação de violência policial envolveu um homem de 26 anos. Gabriel Renan da Silva Soares foi morto por um policial militar após furtar um mercado também na zona sul de São Paulo. O policial alegou legítima defesa, mas também foi afastado, Giovana. A gente segue acompanhando, obrigada. O Brasil registrou um crescimento de quase 1% no terceiro trimestre do ano, puxado principalmente pelos setores da indústria e de serviços. Os dados foram divulgados nesta terça pelo IBGE. Com esse resultado, o Brasil está entre as 10 economias que tiveram as maiores altas do PIB para o período. No topo do ranking aparecem a Dinamarca e a Indonésia, com um crescimento de 1,2%. Em seguida, também empatados, Lituânia, México e Índia tiveram um aumento de 1,1% no terceiro trimestre deste ano. Na sequência, vem o Brasil, que teve uma alta de 0,9%, assim como China e Israel. O crescimento é em comparação ao trimestre anterior. A Advocacia Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal reconsidere parcialmente a decisão que liberou o pagamento de emendas parlamentares. A gente vai até Brasília, então, conversar com a Ariane Bittencourt, que traz, então, os detalhes para a gente. Olá, Ariane, boa noite para você. Boa noite, Giovana. No recurso, a AGU defende a revisão de trechos como aquele que trata da aprovação de um plano de trabalho para a liberação dessas emendas. A Advocacia Geral da União também pede que sejam reconsideradas a exigência da identificação nominal dos parlamentares solicitantes e a limitação do crescimento das emendas em 2025. Para a AGU, a lei aprovada pelo Congresso já corrigiu os problemas apontados pelo STF. Na segunda-feira, Dino decidiu que as emendas estão liberadas para pagamento, mas determinou que elas devem seguir critérios mais rígidos de transparência e rastreabilidade. Os outros ministros do Supremo já confirmaram a decisão de Flávio Dino. Giovana. Obrigada pelos detalhes e uma boa noite para você. A Prefeitura de São Paulo entregou nesta terça-feira 500 escrituras sem custos para moradores de conjuntos habitacionais. A cerimônia aconteceu com a presença do prefeito Ricardo Nunes. A escritura garante vantagens como segurança jurídica, valorização do patrimônio em pelo menos 30%, além de facilidades na venda do imóvel e em processos de herança para os familiares. Construir em pouco tempo uma ponte improvisada para atravessar um rio de mais de 80 metros de largura. Esse é um dos desafios do Exército Brasileiro durante o maior teste da corporação. São quase 8.000 homens envolvidos nas simulações. Um cenário de filme. Primeiro, homens se aproximam, alguns camuflados. Depois é a vez dos caminhões, peça por peça, colocadas num rio. Tudo é muito rápido. O objetivo, chegar ao outro lado. A grande dificuldade é o rio obstáculo. Então, nós precisamos fazer uma grande coordenação de todos os meios de engenharia, meios de artilharia para proteger o avanço do pessoal. E no caso da brigada ainda tem os meios blindados
que dificultam um pouco por causa do tamanho, peso. Aos poucos, as peças vão formando uma passagem capaz de levar não só as tropas, mas também toda a estrutura necessária até a outra margem, que nesse trecho do rio tem cerca de 80 metros. Assim, eles conseguem transpor todo esse obstáculo inicial. Hoje, o cenário podia ser comparado com as operações que aconteceram em maio, durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Além das pontes provisórias, o Exército também levou para a região os carros anfíbios usados neste treinamento. O general Lira participou de alguns salvamentos dramáticos na época. Situações idênticas, porque também na Operação Taquari foi uma operação praticamente de guerra. Vários meios que vocês estão vendo aqui foram utilizados na Operação Taquari intensamente. Então, os botes pneumáticos para salvar a população dos locais, a portada foi utilizada em vários locais no Rio Guaíba. O exercício é parte do maior treinamento do Exército realizado neste ano no Brasil. Quase 8.000 militares estão envolvidos em operações na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e o principal exportador de grãos. E a primeira safra foi colhida há 100 anos no sul do país. Para onde se olha, há uma imensidão verde. São quase 50 milhões de hectares destinados à plantação de soja no país. Um aumento de área de 12% em relação ao ano passado. Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná são os maiores produtores de soja, seguidos de Goiás e Mato Grosso do Sul. A soja representa cerca de 1/3 da produção do setor agropecuário do país. Mas quando falamos em um cultivo tão importante para a economia brasileira, fica até difícil imaginar que a soja seja plantada, de certa forma, há pouco tempo no Brasil. Há exatamente 100 anos, a primeira safra era colhida aqui em Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho. Walter é neto de Albert Lehenbauer, um agricultor americano que em 1924 trouxe para o sul do Brasil algumas sementes de soja dos Estados Unidos. Vida muito difícil e era uma vida que ele gostaria de fazer alguma coisa para mudar, para ajudar os colonos, melhorar de vida, porque ele veio de um lugar onde havia técnicas muito melhores, mais avançadas para trabalhar a terra. Um punhado de sementes numa garrafa. Foi assim que a soja chegou ao Brasil? Foi assim que a soja chegou ao Brasil. As sementes que inicialmente tinham como objetivo gerar alimento para o gado foram compartilhadas com outras famílias da cidade. É muito emocionante saber que a gente participa de uma história tão grande. Plantava muito pouco, né? Porque não tinha comércio, não tinha nada. Eu me lembro ainda, na década de 50, ninguém comprava soja ainda, né? Então era colhido para tratar para os porcos, na verdade. Não foi fácil trabalhar a terra naquela época. O plantio era bastante simples, manual mesmo. Com a comercialização do produto, os agricultores, aos poucos, foram adquirindo maquinários e tratores, como esse aqui, iniciando a produção em escalas maiores. Um memorial erguido no local exato onde as primeiras sementes foram plantadas foi inaugurado. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, apontam que a produção brasileira, estimada para a safra 2024-2025, deve ultrapassar 106 milhões de toneladas. O seu vizinho, seu amigo, seu parente. E foi assim que a soja se distribuiu. Deu certo. E deu certo, pela graça de Deus. Na Coreia do Sul, os parlamentares de oposição pedem a renúncia do presidente por declarar uma lei marcial que foi suspensa depois de algumas horas. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes agora. Boa tarde para você, Silvia. Olá, Giovana. Boa noite a todos. O presidente Yoon Suk-yeol é acusado de mergulhar o país numa incerteza política. Nesta quarta-feira, ele decretou uma lei marcial acusando a oposição de atividades em favor da Coreia do Norte. Com isso, ele poderia controlar todas as atividades políticas, fazer prisões e proibir manifestações.
O decreto de Yoon Suk-yeol foi bloqueado horas depois pelos parlamentares. O principal partido da oposição declarou que vai pedir o impeachment do presidente se ele não renunciar imediatamente. Os Estados Unidos, que tem cerca de 40 mil soldados na Coreia do Sul, acompanham a situação com preocupação. Giovana. Silvia, obrigada. Depois do PAN de 2007, o Rio de Janeiro quer voltar a sediar os Jogos Pan-Americanos. É isso mesmo, Leonardo Ack? Conta pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Giovana. Boa noite para você e a todos. O Rio de Janeiro e Niterói entregaram a carta de candidatura para sediar em conjunto os Jogos Pan-Americanos de 2031. A ideia é de parceria entre os dois municípios. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico Brasileiro. A carta foi entregue ao presidente do COB, o Paulo Vanderlei. O evento contou com vários atletas olímpicos de peso, como a Jade Barbosa e a Flávia Saraiva. Agora, São Paulo também concorre para sediar os Jogos de 2031. O COB tem até o dia 31 de janeiro do ano que vem para decidir. Giovana. Vamos aguardar. Muito obrigada, Léo. A gente continua então no esporte. Futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians derrotou o Bahia e emplacou a 8ª vitória seguida, um recorde para o clube. A Duda Gonçalves acompanhou tudo de pertinho e conta pra gente como é que foi. Duda, boa noite. Oi, Giovana, boa noite. Aqui em Itaquera, o Corinthians foi para cima desde o começo do jogo. Pulou na frente no placar aos 11 minutos de jogo. Acostumado a balançar a rede, Yuri Alberto dessa vez foi garçom e serviu o Memphis, que bateu cruzado. A bola desviou na defesa e entrou. Ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto recebeu na área e bateu na saída do goleiro. Segundo do Corinthians no jogo e 14º do artilheiro no Campeonato Brasileiro. Na segunda etapa, Memphis Depay fechou o placar nessa bomba de falta. Foi o 6º gol do holandês desde a chegada dele no timão há 3 meses. Final 3-0. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vence 8 partidas seguidas. O alvinegro assume a 7ª posição com 53 pontos e disputa com Bahia e Cruzeiro 2 vagas na Libertadores do ano que vem, Giovana. Obrigada, Duda. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você.